Olá pessoal, estamos ao vivo, mais uma live da Matéria Lab. Vou arrumar a câmera aqui. Vamos ver quem vai entrando. Olá Lincoln. A gente vai falar sobre bambu com o Danilo da Bambu Carbono Zero. Ele ainda não entrou. Oi, Cíntia, querida. Acabei de entrar aqui. Vamos falar sobre bambu carbono zero. É bom que fica no IGTV. Olá. Quem é? Adriano ou Adriana Procópio? Bem-vindos. Esperar o Danilo entrar. A gente vai falar sobre bambu. Oi Raquel, tudo bem? E eu vou falar o que eu sempre falo aqui no começo, que fica gravado no IGTV, enquanto o pessoal vai entrando. Olá Danilo, vou falar umas coisinhas aqui antes do pessoal entrar. O pessoal vai entrando aos poucos, vou passar umas imagens enquanto isso e vou dando uns recadinhos. O primeiro é que a gente faz essa série de lives com... Boa tarde, obrigada a você. A gente está fazendo essa série de lives com fornecedores, né, que a gente chama, são marcas que estão cadastradas na nossa Materioteca há uns 10 anos e são pessoas que nos acompanham há muitos anos, né, são parceiros de muitos anos e a gente começa a divulgar essas informações que a Matéria Lab tem aqui no Instagram, nessas lives, e tem muita interação depois que fica no IGTV, então é legal para compartilhar depois com algumas pessoas. A gente tem uns 300, 400 materiais catalogados na Matéria Lab, estão divididos entre materiais vegetais, materiais feitos de resíduos, e muita gente entra em contato com a gente no Instagram, principalmente, querendo saber informação sobre esses materiais, e a gente vai começar a divulgar aos poucos para aqueles que se interessam. Então, quem começa a ouvir a partir de agora, saiba que fica no IGTV também, tem uma série de lives lá, essa é a 4ª. A gente já fez sobre seda brasileira, de Maringá, do Casulo Feliz, a gente fez de plástico reciclado com a Rato Roy, a gente fez da Oca Embalagens, que fica em Botucatu, que é fécula de mandioca, e agora a gente está aqui com a Bambu Carbono Zero. Vou passar umas imagens, e tem alguém querendo falar comigo. Passar umas imagens para ilustrar o que a gente vai falar. Bom, a gente vai falar do bambu. Tem algumas imagens aqui que eu quero até perguntar depois para o Danilo que bambu é esse, né? Que tipo de bambu é esse, qual que é o momento que a gente consegue usar. Como essa imagem que fui eu que tirei de um lugar que fica em Ubatuba. Tenho curiosidade de saber o que o Danilo acha desse tipo de construção. Fica no Eco Bananal, em Ubatumirim, em Ubatuba, um lugar que chama Eco Bananal, agora chama Banana Bambu. Esse é o bambu, para quem não conhece, ele plantado. Tenho a impressão que é o moçô, depois Danilo ajuda a gente a decifrar esses nomes. Peguei essa casa agora da internet, da Galeria Arquitetura, que é esses brises aqui, são feitos de bambu e é da Bambu Carbono Zero. É um projeto do Márcio Kogan. Eu fui nessa casa por coincidência, não sei se ainda é, do Fernando, um colega meu. Olha como fica fechada esse brise, é muito lindo. Tem cerca de bambu também nessa casa, mas peguei só a foto dos brises, olha como ela fica aberta. Muito, muito, muito bonita. Terminando aqui, Danilo, de passar umas imagens para depois o pessoal entender o que a gente está falando. Uma fachada de loja, né? Com essas ripas de bambu, fica um efeito super diferente. Acho que eu tenho uma foto dela acesa à noite, ó. Fica super, super legal. Enfim, objetos em geral, né? Ó, tendas feitas de bambu para quem faz cenografia, restaurante,
o mesmo evento, né? A gente já fez evento. Aqui é uma cenografia de um evento que nós fizemos na Sustainable Brands com o Marco Brajovic, um amigo, colega, cliente nosso. Os estandes desse evento também foram todos feitos de bambu. Tem bastante gente entrando e saindo que eu tô vendo aqui. Para quem entrou agora, fica no IGTV nossa conversa. E essas imagens aqui, acho que vão ser as últimas que eu vou mostrar. Eu vi no Japan House, aqui em São Paulo, né? Aquela galeria, aquele museu que fica na Paulista, num evento que foi só, né, sobre o bambu. E eu queria depois também perguntar para o Danilo o que ele acha desses objetos, como que tá, né, essa aplicação do bambu no Brasil. Enfim, vamos chamar o Danilo, vou tirar as imagens aqui. Danilo, como que eu te chamo? Convidar. Ixi, Danilo não tá aqui, gente. Volta, Danilo. Como que eu chamo ele se ele vai embora? Ah, não, tá aqui, deixa eu ver. Bambu Carbono Zero, voltou. Vou chamar você agora, Danilo. Enviei. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre bambu. Vou conversar com o Danilo, da Bambu Carbono Zero, que deve estar entrando. Olha aí. Olá, Tudo bem? tudo bom? Acabei de mostrar umas fotos, Danilo, porque aqui a gente não consegue mais passar a imagem enquanto conversa. Então eu passo antes e depois a gente faz uns videozinhos e mostra para o pessoal. É que eu acabei de tomar um banho, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Arruma seu cabelo. Você está onde? Em Cunha ou está em São Paulo? Eu tô em Cunha, eu tava até agora com a mão cheia de graxa na fábrica, que nosso gerente não. Maravilhoso. Podia Nós já estar de estamos ao graxa vivo. para mostrar para o pessoal como é a vida. Não, tava meio punk o negócio, tava meio punk. Danilo, te agradeço a conversa. Estava até contando no começo, essa é a quarta live que a gente faz, assim, proprietária, né, da Matéria Lab. E a gente tem chamado pessoas, está na nossa listinha, pessoas que estão com a gente há muitos anos, como você, né, que conhece a Matéria Lab há muito tempo, participou já da nossa materioteca para lá e para cá, nossas perguntas, né, para lá e para cá, e já fez projeto com um cliente nosso. Então, queria te agradecer por estar aqui. Essas lives, elas têm um pico aí de vai e vem de pessoas que entram e saem, mas lá no IGTV é super gostoso a interação que está tendo. Depois você vai experimentar aí algumas pessoas perguntando sobre a Bambu Carbono Zero. Com certeza tem tido um feedback muito bom dessas conversas. Vamos lá. Agradeço aqui. Eu que Então, agradeço a participação, a honra de estar junto de você. Sempre bom estar com você, Carol, uma pessoa tão competente, e a gente está sempre cruzando nossos caminhos, né? Muito legal, nossos trabalhos sempre se encontraram, sim. e eu acho muito legal estar junto de vocês aí. Ah, que bom, fico feliz, Danilo. Queria que você se apresentasse, dizendo quem é você, assim, no sentido mais da onde veio, né? Você trabalhar com a Bambu Carbono Zero, né? Acho que você é idealizador, né, da empresa. E o que você Sim, é uma faz, longa né? Você falou que você história, está em uma longa Cunha. história, né? Conta um É uma longa pouquinho aí. história. Bom, eu vou tentar resumir, eu sou meio prolixo às vezes, né? Mas eu vou tentar resumir. Minha história, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado em Botucatu, e eu sempre fui um cara voltado para resolver os problemas ecológicos através da agronomia. Então, eu queria usar meus conhecimentos de formação para contribuir com a ecologia, melhorar o planeta. Sempre tive esse ideal, desde a faculdade. E logo na saída da faculdade, eu comecei a trabalhar com a implantação do palmito pupunha. Eu fui pioneiro nessa história e eu, junto do pessoal do Hotel do Frade, a gente acabou colocando o palmito no mercado, a gente foi um dos primeiros a plantar o palmito. Essa experiência foi muito legal, porque eu fiquei nela há 17 anos e eu pude entender como que é implantar um novo agronegócio no país, né? Eu fui um dos vetores, claro, tinha mais algumas pessoas, mas eu fui um dos principais aí nessa história. E foi muito legal saber que o Brasil é super responsivo,
A agricultura no Brasil é muito ávida por novos produtos, por novos setores. E essa experiência, assim, apesar de eu não ter logrado muito sucesso financeiro, eu logrei o sucesso da cultura ter sido realmente implantada no país. Daí eu olhei para o bambu e falei, nossa, o bambu pode ser muito mais do que o palmito, porque além de ser alimento, como o palmito, ele serve para substituir madeira, né? Entre outras coisas, pode servir para energia, pode servir para papel. Nossa, assim, se a gente for falar de todos os usos do bambu, fica meia hora falando. Então eu falei, nossa, a gente tem capacidade, inclusive, agora de conseguir impactar o ecossistema amazônico, que o palmito, na verdade, também impactava, né? A Mata Atlântica, a Amazônia, mas de uma forma mais abrangente. Então, eu entrei nessa história do bambu quando estava finalizando a história da pupunha, e quando eu descobri o bambu, me apaixonei. Na verdade, eu entrei no bambu muito antes, logo que eu estava me formando, eu fui fazer uma caminhada no Gigante Deitado, que é a cuesta de Botucatu, e um dos amigos, a gente estava em três, um quebrou a perna, né? Ele quebrou feio, ele enfiou o pé numa pedra, quebrou, e a gente estava no meio do nada, e a gente, para salvar o cara, a gente estava 2 horas de caminhada, a gente teve que improvisar uma maca com 2 pedaços de bambu. Peguei um facão, voltei na trilha, tinha um bambuzal que a gente tinha passado, né? Aí eu cortei os bambus e a gente fez pegamos os nossos casacos, amarramos as mangas no bambu e colocamos o cara e viemos trazendo ele na maca, né? Daí para frente eu comecei a olhar o bambu. Nessa época eu ainda nem sonhava. Eu estava estudando agronomia, bambu na faculdade ninguém fala, né? Naquela época não existia nada sobre bambu. Então, muito antes da pupunha, de eu ter trabalhado, assim, eu comecei a olhar para o bambu e falar, nossa, que planta que salvou a gente, né? Aí, muitos anos depois da pupunha, eu entrei na história do bambu profissionalmente, porque eu estava procurando uma terra para fazer um viveiro de pupunha, e justamente na terra que eu encontrei, na época que o Collor bloqueou todo mundo lá, a gente ficou, não tinha, ninguém queria vender terra, a única terra que tinha para vender era uma terra que tinha 45 toceiras de bambu gigante, dos dendrocálamos, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa, que riqueza, né? Não imaginava o que aquilo podia fazer. E eu pensei simplesmente em fazer artesanato, colheres, utensílios, né? Nossa, eu vou pagar o sítio com isso daí. Só que eu não consegui comprar esse sítio, porque era um pouco mais do que eu tinha de dinheiro. E aí eu segui com o bambu na cabeça. Até que lá no Hotel do Frade a gente estava fazendo uma cabana, né? Para receber os hóspedes na beira do rio, com o rafting que a gente tinha. E aí a gente encontrou uma toceira de bambu gigante. Falei, nossa, vamos fazer uma cabana com isso. E aí eu já tinha feito um quiosque para vender coco e tal, uma vez, então eu tinha uma certa habilidade para construir. Falei, vamos fazer uma cabana. Fizemos uma cabana, ficou sensacional, com um telhado de folha de pupunha e toda a estrutura de bambu. E o resultado foi tão incrível que assim, só iam pessoas convidadas, donos de banco, banqueiros, grandes empresários. E todo mundo ficava maluco com bambu. Eu falei, nossa, esse negócio tem potencial, né? Todo mundo gosta. Bom, a partir daí a gente decidiu investir no bambu, né? Lá no Hotel do Frade, com o pessoal do Hotel do Frade, eu estava junto deles nessa época e a gente resolveu investir. Eu, logicamente, vi que tinha um congresso na Costa Rica e aí a gente partiu para esse congresso. E lá a gente conheceu o Simão Vélez. Daí a nossa vida mudou, a minha e a do pessoal do Hotel do Frade, que eles estão até hoje também trabalhando com bambu. Eles são meus amigos, são concorrentes, mas são pessoas que também estão no trecho do bambu. E a gente falou, vamos fazer isso aí, né? Vamos construir. Aí, com o capital que eles tinham, a gente trouxe o Simão Vélez para fazer a primeira grande obra no Brasil. Lá no Hotel do Frade, a gente fez um pavilhão é um pavilhão, na verdade, de restaurante, eventos, né? E ficou espetacular. Eram 600 metros quadrados, nós fizemos em 6 meses, com turnos diurnos e noturnos, e fizemos com 40 trabalhadores. Eu fui incumbido de colher o bambu e tratar o bambu, né? Na época não tinha nenhuma informação. E a gente tinha feito já uma pequena cabana e tinha dado bicho, né? Aí a nossa preocupação ali agora, vamos fazer uma obra que dá bicho, não vai dar certo, né? E aí a ideia foi, vamos usar o tratamento do eucalipto. Então a gente tinha em Cunha, onde eu estou hoje, o tratamento de autoclave. Aí nós resolvemos colher um caminhão de bambu antes de fazer a obra e tratar na autoclave. Enquanto o Simão Vélez desenhava a obra, eu estava tentando desenhar o tratamento, né? E aí a gente levou os bambus para a autoclave, colocamos lá, ficamos super animados, vai dar certo. Quando a gente voltou para pegar o bambu, estava tudo rachado, destruído o bambu, como se tivesse passado um caminhão por cima.
porque a pressão no autoclave é 200 quilos por centímetro quadrado. Então, não sobrou nada do bambu. Aí, pô, a gente ficou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Não deu certo. Como é que a gente vai fazer a obra? Eu falei, peraí, isso é uma questão de física, né? É só a gente furar o bambu que vai eliminar a pressão interna vai igualar com a externa e a gente vai ter o tratamento autoclave. Aí, tem certeza, Danilo? Eu falei, tem absoluta, física, eu tenho certeza. Estudei, eu sei que vai dar certo. Fizemos mais uma outra tentativa com os furinhos e conseguimos tratar. Daí eu comecei a colher bambu, tratar e levar para Angra dos Reis. A gente fez a primeira obra do Simão Vélez, né? Que foi espetacular o pavilhão, coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu não imaginava que o bambu podia vencer tantos vãos e construir coisas tão grandes e tão pesadas. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, meu Deus, as pessoas precisam saber que isso existe, né? Como eu conheço os vetores do eucalipto, os arquitetos, por exemplo, o Fabinho Maduenho, o Cláudio Bernardes, que começaram no Rio de Janeiro, em Ubatuba, a fazer as obras de eucalipto. Então eles estavam muito bem de vida fazendo essas grandes obras. Eu falei, poxa, se a gente colocar o bambu nesses mesmos segmentos, ele vai poder também, junto do eucalipto, substituir madeiras, né? E aí, com a obra do Simão Vélez, para a gente mostrar, aí vai uma nova tendência. Isso foi em 1998. Que legal. Depois nós fizemos uma segunda obra, que foi a recepção do hotel, e depois fizemos uma terceira obra, que foi uma casa, que era uma casa para entrar um ultraleve dentro, e que era uma casa em forma de ultraleve também, era para fazer em Minas, mas aí não deu certo, porque o condomínio que a gente iria fazer lá não foi para frente. E a gente acabou fazendo a terceira obra também no Hotel do Frade. Então lá no Hotel do Frade foi o berço das grandes... E a gente começou a fazer essas grandes obras e pouco divulgamos, na verdade. A filosofia do pessoal lá era bambu é nosso, tal. E a minha era, não, o bambu é de todos, né? As pessoas precisam ver isso, essa maravilha. Isso tem um papel importante na nossa economia, no desenvolvimento sustentável. A gente precisa abrir isso para todo mundo. Eu comecei a divergir deles por causa disso, porque eu queria realmente abrir para todo mundo, e eles queriam que o negócio fosse só para eles. Aí a gente acabou se separando, e eu fiz o meu caminho solo, né? E aí eu comecei uma empresa do nada, sem dinheiro nenhum, que é a Carbono Zero, que eu comecei como Bambu Longa Vida. Olha. Depois, o Bambu Longa Vida estava em Paraty, nessa época, eu saí de Angra, fui para uma estrutura de um amigo meu em Paraty, e lá em Paraty eu comecei a exercitar muitas coisas, porque eu não me via fazendo as obras do Simão Vélez, que eram muito complexas, né? As obras do Simão Vélez, elas primeiro são feitas, são antissísmicas, né? Elas têm muitos bambus por metro quadrado. Uhum. Elas usam de 7 a 10 metros lineares para cada metro quadrado. É muito pesado isso, em termos de arquitetura. E eu também não sou arquiteto, né? Então eu nem quero ser, não era essa a minha história. Eu queria, na verdade, ter uma plantação de bambu e fazer com que os arquitetos comprassem. Esse era o meu sonho. Mas estava muito distante isso, né? Porque nenhum arquiteto sabia, o pessoal do Frade não estava divulgando muito a obra, então eu tinha que sair sozinho nessa empreitada. E aí, lá em Paraty, eu estava num ponto muito bom, que era a Flora Paraty, que era uma flora muito visitada. O meu colega, o Veloso, que me deu um super apoio, me deu um galpão lá para fazer a bambuzeria inicialmente, ele também foi um cartão de crédito para mim. Ele me ajudou muito, me deu clientes incríveis, me mostrou o meu trabalho para alguns clientes em Laranjeiras. O pessoal de Aldo, condomínio de Laranjeiras é um dos condomínios de maior poder aquisitivo do país. E aí ele começou a me botar dentro nas obras, junto com o paisagismo. E eu comecei a exercitar tudo que podia fazer. Então eu, com o bambu tratado em autoclave, que eu podia dar garantia de até 15 anos para o lado externo, e com a minha vontade de fazer as coisas, eu fui desenvolvendo maneiras de fazer orçamentos para não perder dinheiro. Às vezes eu perdia, às vezes não dava certo, eu fazia de novo. Mas eu fui exercitando, porque lá eles queriam coisas absurdas, né? O pessoal que tem muito dinheiro, na verdade, eles acham que o dinheiro compra tudo. Então eu era obrigado a fazer o que os caras queriam. Então eu fui fazendo varal, fui fazendo revestimento de teto, de esteira, fui fazendo painéis, fui fazendo quiosques, fui fazendo milhares de coisas. E isso foi muito bom, porque me forçou, na prática, a entender como funcionava o bambu, né? Todas as questões, como que ele rachava, como que a gente devia impermeabilizar. Então foi uma escola muito legal. Foram 3 anos em Paraty que me renderam muito. Depois disso eu já estava em Cunha, né? Eu estava em Paraty, subia a serra, colhia os bambus, levava para lá.
e depois voltava para Paraty, como eu descia a serra, que era uma serra super difícil de descer, era uma grande aventura, né, porque era tudo de terra. E no final das contas, a Carbono Zero não existia ainda. Mas aí quando eu estava já bem estabilizado, fazendo umas obras legais, já estava com um pouco de dinheiro, já estava com meu carro, com a minha moto, com as coisas legais, morando bem, aí a minha mãe ficou muito doente, teve um câncer, e eu decidi que eu tinha que ajudar minha mãe. Minha irmã estava em Londres, não podia vir, eu falei, não, eu vou ajudar minha mãe. Aí eu deixei tudo com um rapaz que era o que tinha de melhor lá, que não era grande coisa, e falei, olha, você vai trabalhando aí com os clientes, eu vou embora, fica com as ferramentas, fica com o bambu, se você precisar de mais bambu, eu faço chegar o bambu aí, mas vai fazendo aí, me dá 20% do lucro. E aí o que aconteceu? Eu fui para São Paulo, fiquei uns 3 ou 4 meses praticamente imerso no tratamento da minha mãe, né? Foi uma fase muito difícil, e esse cara acabou quebrando, né? Acabou perdendo tudo, as ferramentas, perdi o negócio. Mas eu já vinha fazendo uma parceria com a usina Araucária, que era a empresa que tratava os bambus em cunha. E já tinha uma boa credibilidade com eles, desde a época que eu levei os primeiros bambus lá do Frade e tal. Então, a gente já tinha essa parceria. Eu levei para eles a ideia da gente fazer junto isso, mas também não deu certo. E aí eu fui para São Paulo e falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu tentei achar emprego em São Paulo de agrônomo, até de garçom, eu tentei achar emprego para poder não ficar na bota da minha mãe, né? No final da história, eu acabei indo atrás de um contato do meu amigo de Paraty, que estava me dando espaço, que é um agrônomo também, que é um cara que eu devo muito hoje, que me apresentou a minha mulher, inclusive. E aí ele falou, poxa, eu quero ver seu trabalho. Daí eu falei, eu quero trabalhar, qualquer coisa, paisagismo e tal. Ele falou, mas você faz um negócio tão legal, o que você faz? Eu mostrei meu trabalho, ele falou, Danilo, ninguém faz isso. Só tem uns caras que faz coisa ruim aí, tudo estraga. Seu trabalho é maravilhoso, você tem cada puta trabalho para apresentar. O que você precisa? Eu falei, preciso de dinheiro, caminhão, nota fiscal, galpão, puta, preciso de ferramenta, preciso de um monte de coisa. Ele falou, olha, eu tenho quase tudo, só não tenho dinheiro. Eu falei, então, mas como é que eu vou fazer sem dinheiro? Ele falou, não sei, veja aí o que você pode fazer. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você me apresenta alguns clientes, se eu conseguir fazer um grande orçamento, com metade do orçamento, que é o que eu peço geralmente, 50% de entrada, eu pego o meu dinheiro e o dinheiro inicial, compro as ferramentas e saio fazendo, como eu sempre fiz na valentia, né? Aí ele falou, tá aqui, ó, vou te dar uma lista de clientes e você vai atrás desses clientes, mas por favor, são meus clientes VIPs, você vai ser bem recebido. Faça uma coisa legal e não me queime com essas pessoas. Falei, claro, eu só vou ligar para eles quando tiver certeza que eu posso fazer. E aí eu botei minha mãe, que estava num tratamento, estava precisando fazer alguma coisa, sabe falar bastante também, puxei ela. Puxou ela para o atendimento. Aí botei ela para fazer, na verdade, eu dei um briefing para ela por escrito, ela deu uma estudadinha. E falei, mãe, eu vou para Paraty buscar minhas últimas coisas, e você vai ligando para essas pessoas, e daí quem tiver interesse, né, no bambu, você já vai fazendo um asterisco, e pergunte para eles aonde que eles... assim, eu estava muito interessado em colocar as réguas de bambu, né? Era um produto que eu me livraria do problema de rachadura, que estava me incomodando muito lá em Paraty. Eu falei, já resolvi o tratamento, agora eu vou resolver a rachadura. Trabalhar com bambu em ripa, que é a melhor coisa que tem. Então, já tinha... Isso eu queria te perguntar. Você planta hoje quais tipos? Porque tem o grande, o pequeno, o mussô. Qual que você tá... Qual que é o que você planta hoje? Todos que podem. Todos. Cana da verdade, Índia. Eu não sei se o mussô e o gigante é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa? Não. Basicamente, a gente procura ter desde o diâmetro mais fino para fazer a obra até o mais grosso. Eu procuro ter todos os diâmetros, em cada situação eu busco um recurso diferente, né? Então, às vezes, para um revestimento eu uso mais fino, para uma coisa, um detalhe menor e tal, de repente eu preciso fazer uma estrutura, eu uso maior. Então, eu tenho bambu fino, seria a cana da Índia, que vai de 1 centímetro até 4, 5. Depois eu pego o moçô e o ratico, que são duas variedades muito parecidas. O ratico uso mais para fazer régua e o moçô para fazer mais a parte estrutural, que ele racha menos. E aí o moçô vai de 6 até 12, ele vai bem. Depois eu entro com o gigante, que vai de 12 até 18, 20 centímetros, e para por aí. E o da ripa, esse ripado que você comentou, ele é um tipo específico? É o mais fino ou não necessariamente? Não, o ripado, eu estou falando, o ripado a gente desdobra peças grandes, né? Então, a partir de 8 centímetros de diâmetro. Então, eu uso muito o ratico, uso o moçô, mas é desperdício usar o moçô, porque o moçô tem pouco e a gente tem usado mais para estrutura, porque ele não racha muito. Então, eu pego o ratico, que é igualzinho, mas ele racha bem, assim,
naturalmente ele já racha, então eu passo ele numa serra dupla e faço réguas aparelhadas, mas também trabalho com réguas rachadas e também uso réguas de gigante, quando eu preciso fazer, por exemplo, réguas mais espessas, para deck, para alguns revestimentos com proporções mais largas, porque as réguas de gigantes podem chegar até 6 de largura, e a do mosquito e do ratico só podem chegar até 4. Então, eu uso Dá para essas trançar variações. esse menor, né? Provavelmente. O trançado a gente pode fazer também de cana da Índia, pode fazer de tudoide, que é um bambu que tem muito no Brasil e é desprezado, porque é um bambu que não é usado para nada. Eu tenho aqui um trabalho muito forte com isso. E a gente usa tudoide para fazer trançados, que são as esteiras trançadas. A gente também usa cana da Índia e ratico e moçô para trançados. E o restante a gente usa para revestimento de régua. É um revestimento que você tem a cara do bambu, mas ele é madeira aparelhada. Então ele é mais fácil para um carpinteiro trabalhar, porque nenhum marceneiro gosta de trabalhar com bambu, porque ele é roliço, sai um pouco fora da prática que os caras têm em madeira, né? Todas as máquinas da madeira, todo o conhecimento do marceneiro é feito para coisas aparelhadas, né? Não é feito para coisa redonda. Então eles se perdem com essa história do redondo. Então eu tentei sair do redondo porque racha e sair também porque ficava mais fácil para os marceneiros e as pessoas comprarem e entenderem e poderem comprar. Então acabei fazendo réguas aparelhadas em 3 faces com a casca do bambu aparente. Quer dizer, tem uma cara de bambu, Sim. mas é um revestimento tipo madeirinha, né? E eles têm E aí muita depois... diferença de crescimento, Danilo, de um para outro, assim, ou tem um padrãozão de qual é o tempo que ele cresce e quanto tempo pode cortar? Tem um padrão? Tem muita diferença, que nem ser humano, né? São muitas variedades. Essas que a gente está falando, e aí incluindo o guado, que é uma coisa que eu trouxe para o Brasil, e acabei também sendo pioneiro, trouxe da Colômbia, e também achei no Instituto Agronômico de Campinas e acabei difundindo bastante. O guado é um bambu tropical, né? Um bambu que está aqui nas Américas, então ele tem algumas vantagens sobre os outros e também tem algumas desvantagens, mas é um bambu novo no país. Enquanto esses outros que eu estou falando são introduzidos pelos asiáticos, pelos japoneses principalmente, e datam de 100 anos de introdução, e o tudoide que introduziram aqui há 450, 500 anos atrás, quando entraram para descobrir o Brasil. Então a gente tem assim 2 grandes introduções de bambu. A primeira no descobrimento do Brasil, que vieram da Índia. Então eles passavam na Companhia das Índias e traziam bambus para trocar com os índios. E isso veio vindo. Então se espalhou pelo país inteiro, a ponto das pessoas acharem que é brasileiro, aquele bambu verde e amarelo, mas não é, é indiano. E depois, com a vinda dos japoneses, eles trouxeram na bagagem, porque a cultura do japonês está muito ligada ao bambu, assim, que nem a gente com mandioca, com feijão, eles comem, eles usam para tudo, para estaquear as hortaliças que eles vinham plantar, né? Então, no final das contas, eles trouxeram, há 100 anos atrás, as melhores variedades que a gente tem hoje no país. E agora, recentemente, a questão de 15 anos atrás, eu acabei colocando aqui no Brasil o guado, que hoje já está bem difundido também, mas não tanto quanto há 100 anos, né? Porque 100 anos é muito tempo. Então, a gente tem essas variedades. Mas eles se comportam... Mas é uma média aí de o quê? Por exemplo, o pinheiro, né? Pinos eucalipto, o pessoal fala aí uma média de 7 anos, 10 para cortar. Então, como que é o tem muito tabu em cima dessa história, porque nós estamos falando de... Se você for falar para celulose, né? A gente hoje só usa o eucalipto para celulose, o pinus não se usa mais. E para celulose, o ciclo está entre 6 e 7 anos. Para celulose, o bambu teria um ciclo de 3 anos para cortar e depois um ciclo de 1 ano e 8 meses. Toda vez, 1 ano e 8 meses, você vai colhendo. Então, ele ganha do eucalipto para celulose de lavada, da metade do tempo. Já para a madeira, o eucalipto não se tira com 7 anos. A única coisa que você tira com 7 anos é escora para construção civil, para andaime, para essas escoras de apoio de laje. Você não tem madeira de serrar com 7 anos em eucalipto. Você precisa aí de 18 a 25 anos para ter material para serrar. Então, nós estamos falando aí num horizonte de 20 anos. Para você ter madeira de 30 centímetros, 35 centímetros, para que compense economicamente você colocar numa serraria e transformar em madeira. O bambu, para substituição de madeira, ele vai demorar 10 anos. E aí é uma regra, tá? Porque a maioria dos bambus,
As pessoas falam, não, pode ser em 3 anos, já vai dar bambu, 4, 5 anos está colhendo. Não é verdade isso. Isso é para celulose. Algumas pessoas leigas pegaram esses dados aí e trouxeram para a internet, jogam na internet como se isso fosse uma verdade, mas não é verdade. O bambu é se tratado muito bem em 10 anos. Se tiver seca, se tiver num solo muito fraco, se tiver num lugar meio seco demais, ele vai demorar mais, muito mais do que 10 anos. Então, na melhor das condições, ele vai começar a formar um bosque ou uma touceira, porque são 2 tipos de bambu basicamente, né? São os que formam touceira e os que se alastram. Uhum. Mas tanto um quanto o outro só vai ter indivíduos que atingem o diâmetro máximo a partir do quarto, quinto ano, se for bem cuidado. E você precisa de mais 4, 5 anos para que esse bambu que saiu há 5 anos atrás fique maduro e lignificado, para substituir madeira, né? Para fazer estrutura. Tal. Então nós estamos falando do horizonte de 10 anos. Tanto faz para o moçô, tanto faz para o guado, faz para o gigante, para o ratico. A cana da Índia um pouquinho menos, mas também uns 8 a 9 anos. Então, assim, não tem como fugir disso. Para você substituir madeira, você precisa de um bambu muito maduro, ele precisa estar com bastante tempo de vida depois de ter brotado do chão. E a vantagem, na verdade, é infinita, porque é uma grama. Exato. Então, ele é o rei da grama. Igual você falou, os que se alastram são uma praguinha, né? Vai que vai. É uma renovação muito rápida, né? Muito rápida. Todo ano ele vai emitir brotações. Se houverem chuva suficiente, ele vai brotar. Então, assim, é uma cultura que o brasileiro ainda acha que é praga. Mas imagina se você tivesse, digamos, 10 alqueires de café e você abandonasse o seu café e fosse morar com o seu marido em Londres por questões familiares. E depois de 10 anos você voltasse na sua fazenda para ver como é que está o seu café e ele não estivesse morto e assim tivesse aumentado mais ou menos para 15 hectares o café. Você fala, nossa, que maravilha, tenho 15 hectares agora de uma coisa que dá dinheiro. O que está faltando para o bambu é as pessoas darem valor a ele, né? Então, quando esse valor estiver já no conceito da população, imagina você trabalhar tendo valor na praga, né? Que eles chamam de bambu de praga, aqui, tanto onde eu estou, no Brasil inteiro. As pessoas têm esse costume de achar que o bambu é praga porque ele invade e porque não sabem usar. Então, aquilo que você não sabe usar e invade é praga. Mas se você souber usar, a praga torna-se um super aliado. Então, o bambu não é uma praga, e ele tem um valor econômico incrível e pode ajudar milhares de pessoas a trabalhar, criar divisas tanto no campo quanto na cidade. Assim, é uma planta divina no mundo inteiro. Sim. O Brasil está bem atrasado com relação a isso. A gente agora recentemente saiu no Globo Rural, então ajuda, né, a cultura, assim, o país entender tantas obras que a gente vem fazendo, divulgando. Outras pessoas também estão fazendo esse trabalho que eu também venho fazendo, né? Hoje já eu não estou sozinho, tem muita gente já fazendo. Então isso vai indo, vai criando um conceito, né? Devagarinho, com a web, com essas coisas que nós estamos fazendo hoje, as pessoas vão entendendo que o bambu pode ser colocado. Os grandes arquitetos já entenderam através do que eu fiz na Carbono Zero, foram 13 anos visitando arquitetos, fazendo obras, ganhando a confiança dos caras, porque o que aconteceu com o bambu na arquitetura foi que ele teve descrédito, né? Provavelmente, antes do Niemeyer começar a trabalhar, já havia alguns arquitetos que tivessem tentado usar bambu. Porém, o insucesso com os bichos, com os problemas, fazia com que o bambu fosse um material de descarte. Então ele foi relegado a festa junina, varal, cerquinha de galinha, né? Antena, mastro de bandeira, coisas efêmeras, né? E agora ele está até no estrutural, né? A gente vê bastante. Aí quando eu cheguei com essa história do cemitério... Uma estética muito bonita, né? Bonita, mas não era uma coisa que durava, né? Então os arquitetos tinham já na cultura de arquitetura que o bambu não era um material de construção. Era uma coisa para fazer qualquer coisinha lá, uma decoraçãozinha, mesmo assim dava problema. Então ninguém usava. Era muito raro você ver alguém usar bambu. Só quando o cara conhecia um mestre daqueles que colhe com a lua, tudo certinho, não sei o quê, só bambu maduro. Então, assim, o Cláudio Bernardes, por exemplo, tem várias construções aqui em Angra que ele fez quando era vivo, que ainda estão com o bambu lá e está tudo bem, já tem mais de 15 anos, que ele tinha uma pessoa que sabia fazer, mas essa pessoa nem existe mais, entendeu? Então, quando eu cheguei no mundo do bambu, o descrédito era total. Então, qual foi o meu grande trabalho? Foi
convencer os maiores arquitetos, os formadores de opinião. Isso eu tinha feito com o Palmito, foi uma coisa que eu tirei da minha experiência com o Palmito, de levar para os melhores chefes de cozinha, e eles mostrando, era diferente do Danilo, né, que não era ninguém na cozinha. Então eu peguei, por exemplo, o Márcio Kogan, que era um super arquiteto, e fui atrás do Márcio Kogan, né, a minha mulher, que eu acabei não contando o final da história, né, da Carbono Zero, minha mulher virou minha sócia. A gente vai voltar na sua mãe no atendimento, pode deixar. E a gente, na verdade, criou o Carbono Zero, e a Renata foi a grande, o capital anjo, né? Ela me arrumou um pouco de dinheiro, me deu os primeiros clientes, e foi me achando orçamentos, me colocando em obras. E aí eu falei, pô, você conhece, ela trabalhava muito com o Márcio Kogan, como paisagista, foi muito fácil chegar no escritório dele através dela. Isso eu ia te perguntar, se a Renata naquela época já era uma super paisagista, como ela é hoje. Já, a Renata está 47 anos, está quase 50 anos no mercado, né? A Renata não é novinha. Então, ela já tinha um super nome. Ela trabalhava já há 16 anos com o Márcio Kogan. Não só com ele, mas com vários, né? Ela já tinha um nome no mercado, já era uma grande paisagista, já tinha um super escritório, que ainda é o mesmo que ela está hoje, onde a gente mora, que é um lugar incrível, né? E aí eu cheguei no escritório da Renata e comecei a fazer visita para os arquitetos. Um dos primeiros que eu foquei foi o Márcio Kogan. E eu demorei um ano para conseguir uma grande obra com o Márcio Kogan. E foi um trabalho de muito convencimento, de credibilidade da Renata por trás. Então, quando a gente conseguiu fazer a obra do Márcio Kogan, aí apareceu na capa da Vogue. Enfim, começou, né? Aí ele foi fazendo outras obras. Aí outros arquitetos falaram, né? Uma comissão de frente para ajudar, né? Claro, porque afinal eu não tinha nenhum tipo de handicap nessa área, né? Eu só sabia mexer com bambu e eu podia dar garantia. A única coisa que eu falava era: eu dou garantia do meu trabalho. Então, eu vou fazer um trabalho. Queria te perguntar sobre isso, assim, não sei se tem totalmente a ver com o que você ia falar agora, do porquê você falou da garantia, mas essa história do tratamento é uma coisa que é uma dúvida que eu tenho mesmo, porque o bambu, ele é vegetal, né? Como a madeira. Dependendo do tratamento, como que a gente pode descartar esse material depois, né? Ele perde aquela característica de compostável, né? Por ser um vegetal. Ganha a característica da durabilidade, né? Desse beneficiamento que você comentou, que você sofreu um pouco até azeitar essa história. Mas é um material que a gente pode, enfim, colocar depois, né? Todo mundo fala, não pode queimar madeira, né? Dependendo da madeira, se você queima, põe na fogueira, vai passar mal, né? O que acontece com ele pós-tratamento, né? A gente ganha durabilidade e perde a compostabilidade ou eu é que estou desconhecendo, assim, o... Não, tua pergunta é muito legal. Porque, na verdade, né, eu sempre fui um cara muito ecológico, né? Eu tenho desde Botucatu aqui, já passei pela Demétria, né? Então minha mãe me tratou com todas as doenças pela Veleda, que é do pessoal da antroposofia, que está ligado aqui em Botucatu na Demétria. Então eu sempre fui um cara meio eco-chato. Mas eu fui crescendo e fui percebendo que a economia também era muito importante. Não era só a gente fazer assim, às vezes é melhor você não lutar contra a correnteza de um rio. Eu sempre disse, vamos nadar a favor da correnteza, indo para a margem. Quando eu sair para a margem, eu consigo subir. Então, em algum momento eu vou estar na margem e vou conseguir subir. Então, a história da autoclave, ela foi a única estratégia na época, em 1998, para a gente fazer a obra do Simão Vélez e ter um tratamento para fazer uma obra durável, né? Mas eu sempre tive as minhas questões com relação a usar metais pesados, porque para quem não sabe aí que está assistindo, o tratamento do eucalipto, que já é bastante antigo no Brasil, ele incorpora através de pressão uma molécula muito ácida, que é uma molécula de 3 metais pesados, que é o arseniato de cobre cromatado, o CCA. E tem o CCB, que é arseniato de boro cromatado. É um pouquinho melhor, mas também é bem ruim. E esses venenos, eles incorporam na matéria orgânica do bambu, em qualquer matéria orgânica, né, no caso da madeira, do bambu, do eucalipto, com pressão eles entram mais fundo um pouco, e uma vez que penetram na matéria orgânica, eles acabam se cristalizando dentro dos tecidos da madeira e são absolutamente insolúveis. Então eles não saem com temperismo, não saem com água, não saem com nenhum tipo de solvente,
nem petróleo, nem éter, nem acetona, não sai com nada. Só existem duas maneiras de você se contaminar com um produto de autoclave. Duas não, três. Ou no processo de fabricação, que é altamente nocivo, porque ele, como líquido, se pingar na sua pele, ele entra na hora na sua pele, se pingar no seu olho, ele te cega. Assim, é um produto altamente periculoso. As pessoas que trabalham com esse tipo de produto têm que ter adicionado periculosidade, uma licença, um monte de problema. Então, assim, é uma molécula muito, digamos, eu não gosto dessa molécula, eu sou totalmente contra, mas é aquilo que eu falei do Rio. Eu uso e pretendo não usar. Então, como que vai se dar essa trajetória, eu vou explicar. Eu comecei com autoclave. Se é uma coisa meio resina de mamona, o que a gente usa? Não, vou chegar lá. Primeiro eu vou falar sobre a compostagem, tempo residual. O que acontece? Que você é uma pessoa que está totalmente ligada nesse setor, no tempo de vida das coisas, né? Então, o bambu, quando é autoclavado, ele ganha metais pesados. Isso suja a ficha limpa do bambu, que é um material extremamente sustentável, né? Ele é 100% sustentável quando você trata ele em autoclave, ele já não é mais 100% sustentável, porque a hora que um dia derrubou a obra, ou um dia a obra vai ser desmanchada, ou simplesmente você quer jogar fora aquilo, ele vai arrastar esse metal pesado para onde ele for, né? Se você jogar num aterro sanitário, vai ficar lá. Se você deixar na terra, vai ficar lá. Uma hora a minhoca vai ter metal pesado e vai entrar na cadeia. Então, assim, não é uma coisa legal e nem amigável. Então, isso sempre me incomodou muito. Mas foi uma maneira de eu dar credibilidade ao bambu e dar garantia. Hoje, cada vez mais, tem pessoas que não querem mais esse tipo de tratamento. E eu também não. O que a gente acabou descobrindo mais para frente? Lógico, respondendo a sua pergunta, se você tem um bambu autoclavado, você perde a compostagem dele, porque ele não pode ser um material reciclável, assim, você tem que dar destino para um lugar seguro, você não deve queimar ele, nem lixar ele quando está trabalhando, sem proteção segura. Por exemplo, quando você lixa as partículas da madeira de bambu, quando você está lixando, aquilo está arrastando um pouco de CCA pelo ar. Aquilo entra no olho, entra no nariz, na boca, e todas as mucosas do seu corpo. Você tem que estar protegido, tem que estar com blusa, tem que estar com tampão, óculos. Então, assim, as pessoas não fazem isso. Com eucalipto, muito menos, né? Sim. Eu, quando trabalho com bambu, eu sempre tomo esses cuidados e sempre informo isso para os meus clientes que compram. Uhum. Mas o eucalipto não faz isso. E ele está sendo empregado largamente no Brasil, ninguém fala nada. Sim. Nos países de primeiro mundo, como Canadá, Estados Unidos, Europa, o CCA já não pode ser mais usado, já foi banido. E aí, nós, como somos do segundo mundo, terceiro mundo, a gente tem leis que ainda deixam usar esses produtos. Na verdade, a gente já deveria ter abolido. Uhum. Já existem outras saídas? Existem. A gente está pesquisando sobre isso há muito tempo. Eu sempre tive a minha cabeça muito focada para achar alternativas para o CCA, que foi um mal necessário na minha história de bambu. Sim. Porém, muitas pessoas me criticaram, mas eu fui o único que cheguei até aqui com uma super estruturinha e com confiabilidade, com uma marca no mercado. Hoje nós estamos montando essa empresa aqui, que é a Tudo Bambu, que você já deve ter visto, não sei, que é uma coisa que a gente se associou com a Beth Pfeffer no Instituto Jatobás, que tem 70 hectares de bambu plantado em Pardinho, que tem uma obra de referência lá no Instituto Jatobás, que é a obra do Centro Cultural de Pardinho, que ela fez. Então, assim, esse pessoal acabou encontrando na nossa credibilidade, na nossa marca, uma maneira de fazer o bambuzal deles virar economicamente, porque eles não estavam conseguindo vender. Então, e esse bambu, agora ele vai ser vendido para construção e decoração. Sim, nós estamos montando uma fábrica que é um capital deles, né? Eles estão injetando, nós estamos entrando com toda a parte de know-how, né? de mercado, de marca, e eles estão entrando com capital e com a plantação de bambu. Então agora, depois de 23 anos trabalhando sem parar com bambu, eu consegui virar engenheiro agrônomo de novo. Então agora a gente está fazendo essa empresa do bambu. Por que a gente está fazendo? Por que a gente foi escolhido por um grupo que está por trás da Suzano, a Beth é uma das maiores acionistas da Suzano? Por que a gente foi escolhido por essa empresa tão séria, né, e tão bem vista no mercado internacional? A maior empresa de celulose do mundo, a maior empresa de eucalipto e reflorestamento do mundo. É a Suzano hoje. E a gente só está junto desse pessoal porque eu dei garantia, porque eu honrei com os compromissos,
Quando eu tive problemas, eu fui lá e resolvi. E ao par que outras pessoas que me criticavam porque eu usava autoclave, porque queriam ser 100% ecológicos, não chegaram aonde a gente está chegando hoje. Aí, agora, a gente está começando a subir a margem para o lado de fora. Então, agora surgiram tratamentos à base de silicatos, na Alemanha, que podem e devem substituir a autoclave com os produtos à base de água e silicatos, que são coisas naturais, são coisas que promovem uma petrificação das madeiras. É um estudo que foi feito na Alemanha, a gente está começando a testar esses produtos, claro, ainda leva um tempo, porque você precisa... Agora eu estou levando isso, eu estou fazendo um convênio com a Unesp para que eles possam dar a chancela científica, né? Porque também não adianta eu falar que dá certo, e nem a Alemanha, tem que ser aqui alguém do Brasil. Então a gente vai devagarinho agora colocar um novo tratamento que substitui completamente a autoclave, dá garantia de 10, 15 anos do lado externo, sem nenhuma toxidez, sem nenhum problema. Então a gente está chegando nesse nível tecnológico agora. E a gente também tem, no meio do caminho, quando eu estive na Colômbia em 2007, eu vi lá todas as pesquisas científicas do uso do boro, né? O boro é um sal que está presente em todos os organismos vivos, né? Ele é um sal essencial para a vida, como o NaCl, como outros, como cálcio, magnésio. E é um elemento que está na natureza em baixas concentrações, em partes por milhão de partes, e a gente concentra ele em porcentagem. A gente aumenta muito a concentração dele. É como se você pegasse uma carne e colocasse uma concentração de sal de cozinha, aí ela seca e a mosca, mesmo pousando, ela morre. Não consegue, não dá fungo, não dá bactéria, não dá larva, porque você aumenta a concentração do sal e o sal é um biocida em concentrações maiores. Então a gente pega o boro, e por que a gente está usando boro? Porque o boro é um sal diminuto, a molécula do boro é muito pequena comparada com o NaCl, digamos, é quase 30, 40 vezes maior a molécula do NaCl. A gente usa o boro porque ele, com essa molécula pequena, ele consegue se infiltrar mais fácil nas paredes celulares. Então ele passa para dentro da célula com mais facilidade por difusão do que um sal de cozinha. Então a gente usa o boro, que é um elemento natural, que nem o sal, só que a gente aumenta a concentração dele e aí põe o bambu ou em imersão por 4 dias, a 5%, ou a gente cozinha o bambu 2 horas, a 90, 80 graus pelo menos, e ele aí entra dentro dos tecidos do bambu e faz com que qualquer bicho xilófago, como broca, cupim, que se alimenta de madeira, não consiga mais comer essa madeira por ingestão, porque o boro, ele além de ser um sal amargo, de mudar a palatabilidade da matéria que ele está lá, também causa uma indigestão muito grande no aparelho gastrointestinal dos insetos. Então, a molécula desse sal também é uma molécula que parece uma roseta. Quando você olha no microscópio eletrônico, é uma coisa assim, tudo pontuda, assim, super apontada. Quando o inseto digere aquilo, come aquilo vai rasgando o sistema digestivo do inseto e ele não consegue colonizar. Ele come um pouquinho e morre, ele não consegue reproduzir. Então, com isso, a gente teve um produto que, digamos, é super amigável. O boro você pode ter na mão. Meu cachorro já caiu no tanque de boro, passou a noite inteira nadando num tanque de boro. Não aconteceu nada com ele. Então, assim, a gente tem já uma longa experiência com o boro no mundo inteiro. Ele é usado nas piscinas, ele é usado no colírio, ele é usado em tudo é coisa, no alimento. Então, assim, o boro, claro, em concentrações mais altas, ele é um biocida, como a gente usa. Mas não é um biocida que, sabe, você pôs a mão lá, está envenenado. Não, você lava com a mão, não tem problema nenhum. Então, uma vez usando o boro só para ambientes internos, por que só internos? Porque se eu levar para o externo, a água da chuva insistentemente vai cair, vai lavar o material, vai lixiviar o boro, vai levar ele embora, e depois de 1 ano ou 2, o boro já não está mais lá. Aí ele volta a ser um produto sem ser tratado. Então, a gente hoje, o que a gente faz? Quando o cliente liga para a gente tem todo um sistema de atendimento bastante regrado, e quando o cliente liga para a gente pergunta para ele, você vai usar aonde? Sim. A gente decide para o cliente o que ele vai ter de tratamento. Então, se você fala, eu quero fazer uma pérgola, aí eu falo, Carol, você quer fazer uma pérgola coberta com alguma telha ou é uma pérgola que vai cair água, é só para sombrear? Eu quero uma pérgola para sombrear. Então, eu vou ter que tratar em autoclave. Sim. Se for uma pérgola coberta, eu não deixo você pegar em autoclave, eu já vou direto para o boro. Então, a gente hoje tem 30%, 40%, varia. Às vezes vem mais, às vezes vem menos encomendas, com autoclave. Então eu já estou fazendo a maioria dos meus pedidos com o boro. Então já estou me
já estou mais feliz por estar usando mais um produto amigável. Esse sim compostável, esse sim vai alterar a vida útil do material, o material vai poder se decompor numa compostagem e não tem problema nenhum em nenhum aspecto. Agora, a autoclave realmente mancha e suja a ficha do bambu. Mas é o que você contou, né? Tá tendo uma melhoria aí que faz você poder usar o nome antigo, né? Longa vida, e agora o nome novo, carbono zero, até por conta do plantio, né? E daqui a Claro. pouco algo aí relacionado à saúde também, porque é isso, né? Parte está proporcionando, né, não ter uma segurança, né, com relação à toxicidade, e a outra você proporciona segurança comunicando, né? Quem está aplicando, quem está manuseando e por aí vai. Acho que é Sim, isso, né? A transparência, né? A responsabilidade acima de muito tudo. cuidado, sabe? eu já vi várias vezes em obras pelo Brasil, eu faço obra no Brasil inteiro, né? Eu lembro na obra na Bahia que tinham 4 caras lixando eucalipto com aquelas lixadeiras numa casa fechada, uma poeira, eucalipto tratado em autoclave, e os caras não estavam nem aí. E certeza que eles estavam se contaminando. E eles trabalham sempre com aquilo, porque a contaminação através de a poeira é baixa, mas ela, se for insistente, é como você morar num teto de amianto. Você pode entrar no teto de amianto, passar um mês lá, não vai mudar nada a sua vida. Mas se você morar 20 anos embaixo de um teto de amianto, Acumula, certeza que ele vai influenciar em algum câncer na tua vida. Então, esse efeito cumulativo é muito perigoso. E também, eu já vi pessoas, sim, peão de obra, pessoal de nível mais simples, pegar os restos dos eucaliptos das obras e fazer fogueira para fazer churrasco. E já houve uma morte no sul da Bahia de pessoas que assaram costela, que é aquela carne que fica 4, 5 horas assando, o CCA, o arseniato, ele se transforma em arsênico quando evapora. E o arsênico gruda na carne. Quando você come a carne, é praticamente um veneno. Você pode comer e morrer em seguida. Então, ninguém fala sobre isso. Toda vez que eu acho um absurdo, eu acho um completo absurdo. Toda vez Mas que eu dou uma isso, nota. é por isso que eu quis trazer esse assunto, porque não tem segredo, né? Tá cheio de material vegetal que é coberto de alguns veneninhos, porque precisa ter para ter uma certa durabilidade, principalmente onde vai aplicar, né? Porque uma coisa é você fazer um revestimento de algo, né? Outra coisa é você fazer uma estrutura, como você falou, ou algo que vai ficar aí nas intempéries, precisa proteger, né? E a gente tá seguindo, né, aqui no Brasil para encontrar esses tratamentos. A resina de mamona é uma que eu escuto muito, né? Principalmente os bioconstrutores utilizam bastante, mas ela ainda fica muito platinada, platinada não, ela ainda fica muito brilhosa, né? Tem gente que Parece um torce o pasto. olho, perde aquela beleza estética do bambu em algumas situações, né? Então ainda não é tão usada por qualquer arquiteto, né? Então é Mas eu importante acho a que gente falar sobre isso para informar mesmo, né? claro, mas a resina de mamona, Carol, assim, as pessoas confundem tratamento com acabamento, sabe? O Uhum. acabamento é aquilo que você põe para ficar bonito, para proteger da intempérie, que você não dá tanta Isso, você manutenção. está falando algo que vai entrar O na. tratamento, que a gente chama de tratamento, é uma imunização. Muitas pessoas acham que tratamento é passar verniz, mas eu gosto de chamar de imunização, porque a imunização vai tornar o material imune aos patógenos. Isso é uma coisa. A outra é o acabamento. Se você pegar um bambu que não está imunizado, devidamente tratado com autoclave ou tratado com boro e feito um tratamento cientificamente comprovado, mas eu trato o meu com tanino, eu trato o meu com maçarico, essas coisas não garantem um tratamento 100%, entendeu? Sempre vai ter de 2 a 7% dos bambus que vão se infestar. Numa construção estrutural, 1% já é um problemaço. Depois você tem que trocar uma obra, depois de a obra construída, você tem que trocar uma peça. Dependendo da peça, sai caríssimo trocar. Então, é uma coisa que ninguém quer fazer. Então, assim, isso para quem é profissional no bambu, nunca deve fazer. Agora, quando você fala em resina de mamona, o que acontece? A resina de mamona, ela é praticamente um plástico, né? Sim. E ela vai selar o bambu completamente. Tem 2 grandes problemas com a resina de mamona. O primeiro é se você selar e tiver um bicho já lá dentro, porque o bicho é muito pequeno, você não consegue enxergar muitas vezes, e aí você selou o bicho, basta ter um casal lá ou uma fêmea colocando ovo, já era. Aquele negócio vai virar uma colônia de bicho até dentro do concreto. O bicho se desenvolve.
Ele não precisa de nada, só o que tem lá no bambu. Se você enclausurar ele lá no bambu, ele vai destruir o bambu. Então, não dá certo você falar que vou passar resina de mamona. Você pode passar resina de mamona num bambu já imunizado, para ela garantir que a água não vai transformar aquilo num material degradado, tipo ficar cinza, que ela vai ficar com a aparência meio entretecida do tempo. Então, tudo bem. Mas só que ela vai, a resina de mamona ainda não tem uma versão fosca, ela não tem uma, sabe, aquela aparência. A maioria dos arquitetos de bom nível não gosta daquele brilho. Sim. Então, eu não digo muito. Mas e a até, gente sabe. E até sobre a aparência, queria te perguntar de algo que você falou no começo sobre o laminado de bambu. Queria entender se já tem isso assim em abundância, se isso é fácil, algo parecido com a madeira engenheirada, assim, né? O laminado colado que dá para Boa usar pergunta, cara. Você é muito boa, porque você conhece bem o mercado. Não, e uma outra pergunta, que aí também é um pouco estética daí, né? O laminado nem é tão estética, mas até de estrutura, permite curva e tal. E a outra é se já dá para a gente usar, por exemplo, o bambu ebanizado, igual a gente ebaniza a madeira, que ele fica meio preto, assim. Se isso é comum, se isso é fácil usar, não é? Enfim. Bom, a gente tem que saber, né? Bambu ainda não é comum. Bambu é uma coisa assim, cara, a gente está trabalhando no bambu com alto valor agregado. Eu tenho um projeto de baixo valor agregado aqui, que é feito com a comunidade, são esteiras trançadas, a gente vende, eles já vendem para o Brasil inteiro, é um trabalho comunitário, social. Isso é com baixo valor agregado, eles ganham pouco e na quantidade enorme. A gente, na Tudo Bambu, na Carbono Zero, o meu trabalho na Carbono Zero foi levar o bambu para o ápice do valor. Eu vendo bambu mais caro que P. Então, assim, não dá para falar em coisa barata, né? Nós estamos falando de um material nobre, que pouquíssimas pessoas sabem trabalhar e têm acesso, altamente artesanal, com escalas de baixo tamanho, você não tem escalabilidade ainda, você não tem grandes plantações, você não tem mecanização, nem no processo de marcenaria, nem no de colheita, então não dá para comparar com madeira de jeito nenhum. Assim, ainda é caro. Mas a tua pergunta é muito interessante, por quê? Você está falando, dá para... Existe no mercado o laminado de bambu? Existe, é da China. No Brasil não tem. Eu queria saber, de onde vêm esses objetos que a gente vê por aí? No Brasil você vai ver laminado de bambu em tudo quanto é lado, principalmente em utensílios, que tábuas de carne, colheres, coisa para fazer caipirinha, tem um monte de caixinhas, de colocar pote de sorvete, isso aí tem milhares de lugares, né? E por que não tem aqui? É porque não tem esse maquinário? É esse motivo que a gente está falando até agora, que é pouco usado ainda o bambu em geral, ainda mais o laminado. É por isso? É simples assim? Laminado, deixa eu só terminar. O laminado você vê nesses utensílios, tá? Colher, não sei o quê. E você vê também em pisos. Tá? Já tem muitas pessoas trabalhando. Todos eles são importados da China. Tá? Por que não tem no Brasil? Número 1, não tem plantação de bambu. Então, não dá para fazer nada em escala. A primeira plantação de bambu que tem aí, da Beth Pfeffer, assim, nós temos uma plantação enorme no Nordeste que foi feita para papel e celulose. São 70 mil hectares que o Grupo João Santos plantou. Após a morte desse idealizador, a família entrou em processos de divisão, está parado o negócio. Incrível, né? Um projeto inovador no mundo, uma das maiores plantações de bambu para celulose no mundo, está parada hoje por questões familiares, aí, de divisão de bens. Tal. Mas foi um sucesso durante 20 e poucos anos essa fábrica. Mas a única plantação grande que se conhece no Brasil é essa. Agora, estão sendo feitas plantações grandes para biomassa, para você queimar o bambu, para fazer carvão. Então, assim, isso é uma coisa que é o primeiro setor que vai desenvolver grande, de baixíssimo valor agregado, porque carvão não agrega valor, né? Mas também não compete com a China, porque você não vai trazer bambu da China para queimar aqui. Primeiro que a China nem vende bambu, ela só vende bambu industrializado. A China não é boba. Tem uma super tecnologia de bambu, eles só vendem produto final com valor agregado. Então a gente tem agora algumas grandes empresas aí do Brasil já com óleos e já fazendo plantações de bambu para queima e para carvão, e que é coisa de baixo valor agregado. Os laminados vêm da China, por quê? Porque lá tem muito bambu, tem muita tecnologia, tem uma escala gigantesca e tem uma mão de obra enorme que trabalha com bambu desde 1945. Com máquinas, sistemas governamentais apoiando, sistemas comunitários apoiados pelo governo chinês. A plantação lá não é sua, é do governo. O governo todo ano planta 150, 250
1.000 hectares. Eles têm mais de 7, 8 milhões de hectares plantados em bambu. E seguem plantando todos os anos. E hoje eles estão com pouco bambu pelo que o mercado está comprando. Então, veja, a gente não tem nada de bambu no Brasil. Nós estamos falando de uma plantação que eu estou trabalhando agora com a Beth Pfeffer, que tem 70 hectares. É nada. Então, assim, não existe um lugar que eu possa implantar uma fabriqueta que tenha bambu. Eu preciso plantar bambu, esperar pelo menos 10 anos. Então, assim, o empresário geralmente não quer esperar muito tempo, mas agora estão surgindo as primeiras iniciativas com os nossos trabalhos, Sim. com essas saídas do meio rural. Alguns empresários já estão começando a pensar nisso. Então, já existem, mas hoje não tem uma fábrica de laminação no Brasil. Nós estamos fazendo, junto com a Tudo Bambu hoje, ela, na verdade, está fazendo uma fábrica, né? Isso é eu, a Hub Bambu, que é do Daniel Capobianchi e da Tatiane, que são meus sócios antes de ser da Tudo Bambu, e o pessoal da Beth Pfeffer, que é o Vicente, o João, são outras pessoas que se uniram a gente para a gente montar essa grande fábrica da Tudo Bambu. Essa grande fábrica, na verdade, é uma incubadora de fábricas. Então a gente tem uma plantação de bambu do lado, a gente vai incentivar o plantio de outras pessoas, né, para outros produtores rurais, vai comprar, continuar comprando onde a Carbono Zero já compra, de vários produtores de São Paulo e ao redor de São Paulo, e a gente vai estar fazendo vários produtos de alto valor agregado. Alguns são de laminação. Então nós temos lá máquinas importadas da China, nós vamos ter máquinas nacionais também que vão ajudar no processo. A gente vai fazer um mix de máquinas da China e daqui, porque a gente também tem máquinas muito boas na parte final do processo. Uhum. E a gente vai ter essas máquinas para fazer laminação. Mas a gente não tem uma escala para brigar com compensado, para brigar com MDF. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma laminação para fazer um quadro de bicicleta que vai custar R$ 5.000. Tá. Então a gente vai ver um produto de alto agregado. Entende? Então a gente vai fazer uma laminação para fazer um móvel de design. Sim, não é 1 metro quadrado ainda. Agora é, né, objetos de Exatamente. A gente vai apostar no valor agregado. Então, as pessoas vão ligar para a gente e falar, eu queria comprar uma chapa. Não, a gente não vai vender chapa, a gente vai vender o produto. Daqui a 10 anos... Só que a gente está fazendo, na verdade, uma fábrica que vai testar o mercado. Então, o meu sócio, que é o Daniel, ele é um cara de mercado, tem muita experiência, é um cara que está já há muitos anos nessa história de mercado, de comunicação, marketing, estratégia. E ele está muito interessado em ver onde é que o bambu pode chegar com cada produto que a gente faz. Então, se a bicicleta, por exemplo, que é uma coisa que a gente já está no nosso radar, a gente já vai fazer o quadro de bicicleta de bambu, que já é um sucesso, já é comprovado. A gente tem um dos parceiros nossos, o Gilberto, que desenhou essa história, nosso gerente de produção, inclusive. A gente vai fazer quadro de bicicleta, sim. E aí, se isso começar a vender como a gente está imaginando, e pelo jeito vai vender muito mais do que a gente está imaginando, já tem encomendas chegando, a gente vai montar uma outra fábrica só para quadro de bicicleta, especializada naquilo. Então, aí que é o negócio da incubadora, né? A gente vai pegar os revestimentos da Carbono Zero e vai fazer um revestimento mais padronizado para vender para as pessoas instalarem sozinhas. E vai fazer tutoriais de instalação. Então, a gente vai criar um sistema. Se isso aí pegar, a gente monta uma fábrica da Carbono Zero só de revestimento. Nós estamos trazendo um outro designer, que é o Paulo Bustamante, que tem luminárias aí incríveis, o cara puta melhor da gente, enfim, ele tem um trabalho consistente. A gente pegou tudo que tinha de melhor no mercado, pessoas que estavam fazendo um bom trabalho, e estamos trazendo para dentro dessa incubadora. A gente vai colocar lá dentro, pagar royalties para essas pessoas, eles vão dar o processo de fabricação para a gente põe no mercado, porque a gente tem dinheiro, marketing, vai fazer tudo estruturado. E com essa estrutura, se o mercado abraçar e puxar isso para dentro, a gente monta uma fábrica só de luminária do pau. Então, a gente quer fazer um monte de fábrica de bambu. Laboratório, né? Uhum. E aí vem atrás o quê? As plantações. Porque aí começa a ter demanda, o produtor rural fala, opa, se eu plantar, vai comprar, os caras vão comprar, vai dar certo. E aí que entra o meu sonho, né? Que é a parte agronômica. Então, assim, eu quero sair um pouco dessa área fabril, de mercado, que é meu sócio, e quero ir para a área de fomento, plantação, desenvolvimento da parte rural, que é a parte que ninguém conhece ainda, que a gente está estudando, estamos fazendo parceria com a Embrapa, com a Unesp, fazendo pesquisa. E muita oportunidade de comunidades, né? Pessoas locais trabalhando, né? Também tem essa parte social super importante, né? De alavancar. A nossa empresa tem a Carbono Zero, ela sempre teve esse viés. Apesar de a gente fazer coisas para gente muito rica e cobrar muito caro, de grandes arquitetos,
A gente, por exemplo, às vezes coloca numa obra do Márcio Kogan ou do Gui Matos ou caras assim, a gente coloca uma esteira que foi feita aqui em Cunha, na comunidade, e que é um negócio que assim tem mais de 40 famílias trabalhando, vivendo disso e ganhando, sabe, ganhando o suficiente para eles estarem bem, e a gente coloca isso no mercado. Então, Incrível. temos um trabalho social em alguns produtos e vamos continuar com isso. O Instituto lá da Betty Pepper tem total interesse em desenvolver isso. Na verdade, isso também chamou muito a atenção deles quando escolheram a gente. Então, nós vamos dar seguimento. Agora, lá na região, já estabelecemos aqui e fizemos virar tipo uma commodity. Hoje você vai na comunidade, eles não precisam mais de mim para sobreviver. Isso que é legal. Então, agora a gente está indo levar isso lá para Botucatu, para Pardinho, para Bofete, para aquela região. A gente espera que o mercado cresça muito mais e a gente possa colocar também os produtos por lá e em outros lugares que a gente vai, né? A gente também tinha até pensado em levar isso para Mariana, para as comunidades lá onde tiveram aqueles problemas que eles estão precisando de negócios novos. Uhum. Então, assim, é um mundo infinito essa história do bambu, né? Não para de ter Eu uma faço profusão. votos para que cresça muito. Eu admiro, acho uma super planta, acho uma estética Claro. incrível. E acho que é isso, acho que você está de novo aí como comissão de frente abrindo caminhos, né? Mais uma vez. Mais uma vez. E é assim importante você fazer o que você faz também, porque você viu, outro dia eu te passei um cliente que está interessado em cada vez mais, né? As pessoas Exato. estão mais sustentáveis e não sabem o que fazer. Não, e o muito Então, precisa de engraçado uma é isso, pessoa pra assim, falar, olha, compra da Carbono Zero, claro, falar, pisa em outro lugar, compra isso aqui que é mais ecológico. E é o teu claro. trabalho, né? Divulgar materiais novos, que têm uma pegada baixa e que vão ajudar o planeta, né? Esse é o nosso papel, Danilo. E até acho que você já meio que respondeu a minha última pergunta. Não, eu tenho mais uma ainda meio pessoal, até para te perguntar. Mas você já respondeu um pouco a da minha última pergunta, que é eu já te vi assim em Márcio Kogan, né, numa casa na Ilha Bela e outros lugares que eu já vi o teu produto lá. Já tive em cenografia, que até foi um cliente meu, né, o Marco Brajovic, que a gente colocou uma cenografia na Sustainable Brands. E é engraçado, naquela época não conheciam, né, a Bambu Carbono Zero. Já tive. O que você está fazendo ou fez alguma coisa com os campanas recentemente? Eu que Fizemos, visionei. sim. Eles fizeram uma exposição lá no Museu da Casa Brasileira, né, Ah, na tá. Faria Lima. E aí eles queriam uma cabana urbana lá, um negócio. Ah, tá. Então Coisa. tem a ver com o que eu ia falar, né? Já vi muita tenda, esses pergolados, cerca, né? Lindas, grandes, né? E eu ia te perguntar o que você estava fazendo de novo. Acho que você já respondeu, que é essa sua história de desenvolver um laboratório de novos produtos, né? Praticamente, o que você está A contando. gente só faz coisa nova, meu, é impressionante. No campo, nós estamos tentando desenhar os custos da plantação em função do que a gente está vendo lá em Botucatu, na plantação da Betty Pfeffer. Então, meu papel lá, como agrônomo, é te dar quanto custa para plantar, né? Então, você fala assim, pô, o eucalipto custa quanto? Dá quanto? Qual é a rentabilidade do eucalipto? Qual é a rentabilidade do bambu? Então, isso é uma coisa que a gente não tem ainda no Brasil e eu tenho certeza que a gente está muito perto de entregar isso para quem quiser. Então, assim, quando a gente começar a fábrica lá, a gente vai começar o fomento. Eu espero que eu tenha tempo suficiente para começar a fomentar. Eu não posso chegar num produtor lá e falar, planta bambu aí que é legal. Eu tenho que dar para ele uma planilha de custos, falar, olha, você vai gastar tanto e vai te dar tanto se você vender para tudo bambu para a gente fazer um produto lá. Então, isso a gente está formatando. Então, é novidade também. Assim, novidade em produto, é novidade em tratamento, é novidade em marketing. A gente está fazendo um monte de coisa legal, um monte. Assim, é o que me mantém nessa história, que eu sou um cara que gosta muito de inovação, né? Eu gosto de estar premiando pelo novo. Se eu começar a fazer muito uma coisa só, eu já fico entediado. Então, eu não paro de descobrir coisa nessa história do bambu. É um campo tão vasto, tão grande, tão amplo, que é o lugar ideal para eu estar, né? Então, eu Graças estou a muito feliz Deus. de estar fazendo tudo isso aí que eu estou fazendo. É como eu falo, né? Que a gente pensar, ter o pensamento de ciclo de vida para trabalhar, no fundo, é a gente colocar as coisas literalmente no papel que elas alcancem o maior potencial do perfil delas, né? Então você também está se encaixando nisso agora. Porque é assim que a gente não descarta nada, né? É assim que as coisas entram no ciclo. A gente vai se colocando no nosso melhor potencial, aí a gente arrasa nunca vai ser descartado. Então,
Você já fechou com chave de ouro até o pensamento de ciclo de vida. Mas, Danilo, minha última pergunta, que eu falei que é meio pessoal, peronomútil, mas essa história do tempo da colheita, baseado na lua cheia, lua nova, isso é real, não é real? Isso é romantismo da minha cabeça ou o quê? Não, não, não. Você sabe que a gente tem uma cultura popular muito forte, cabocla, né? O índio, o negro e toda a nossa cultura aí do Brasil. A gente tem coisas que você não sabe o porquê, mas elas são verdadeiras, né? Então aqui é que nem garrafada, né? Às vezes você tá, pô, às vezes você tá com um problema, o cara fala, pô, toma essa garrafada aqui, você toma e às vezes fica bom, né? E você fala, pô, mas isso tem comprovação científica? Não, não tem, mas funciona, né? Então, como é que funciona? Ninguém sabe, mas funciona. A história do bambu, ela pode ser completamente ecológica. Para quem é ecochato mesmo, que quer fazer uma coisa assim dentro de uma absoluta naturalidade, o bambu permite. Quase Eu que, estudei bastante. quase que uma plantação biodinâmica assim, do bambu. Sim, Pergunto você isso pode. porque eu participei uma vez, eu fui com os colegas bioconstrutores num lugar em Ubatuba e fui com eles coletar argila no Rio. Foi um fim de semana de muito aprendizado para mim. E eles viram uma touceira de bambu, eles cortaram, disseram que estavam na época correta, que era a lua nova, que tem menos seiva. E eu só fiquei olhando. E aí eles colocaram os bambus encostados ali num canto, sei lá. E dali 2 semanas disseram que podia pegar para cortar e tarará, porque já tinha saído pelo menos um pouco da água. Então, Bom, deixa eu te isso dar na uma. Não cabeça. fala, mas não, senão você vai falar e aí as pessoas vão guardar o que você falou, que não é bem assim. Então Eu, já me instrua. é possível, né? É possível, mas comercialmente, no meu nível, não. Então, assim, Não. se a minha casa no Bonete, para eu morar, eu vou dar a receita. Tá? Então, assim, Não. sempre eu vou procurar o lado científico, tá? Porque as explicações científicas elas estão embasadas, né? Uhum, Então, eu posso pegar a cultura popular do caboclo, do índio, e ver onde é que está a ciência que aquilo tem. Eu uhum, fiz muito isso, busquei muito isso, e vou te dar o que é isso. Primeira, tudo que acontece no bambu, lógico, o bambu ele é um material como madeira, se botar na intempérie, ele vai estragar, vai dar fungo, não tem jeito. Com umidade, botou na chuva, vai estragar. Mas se você fizer uma obra interna, ou se você desenhar uma obra estrutural que tenha telhado proeminente e tal, se você estiver protegendo da umidade, você tem sim como fazer o bambu durar séculos, sem nenhum tipo de tratamento. Mas qual é o grande problema do bambu? É que o bambu ele é uma gramínea que faz inclusive fotossíntese pelo caule. Você observa que ele é verde. Aquilo é cloroplasto que está na casca do bambu. Então ele faz na folha e faz clorofila na madeira também. E é uma madeira totalmente cheia de amido. Primeira coisa que você tem que entender é que os bichos que comem a madeira, os insetos xilófagos, que a gente chama tecnicamente, eles vão lá porque tem carboidrato. Quem dá o carboidrato é a fotossíntese. Então, assim, como a madeira tem muito carboidrato, o bambu, uma madeira muito cheia de carboidrato, ele é muito atacado. E também não é uma madeira tão dura. Ele pode ser duro pela casca, mas o gradiente de densidade por dentro é muito baixo. Eu diria que por dentro o bambu é mais mole do que o pinus. E na casca ele é muito mais forte que o ipê. uhum. Então, você tem um gradiente de densidade muito diferente. Geralmente os bichos entram por dentro, ou quando você faz o corte em cima, eles entram por ali, que é mais mole. É difícil eles romperem a casca de um bambu maduro, mas também acontece. O aparelho bucal do inseto consegue romper. As madeiras como ipê, mogno, são tão densas, tão duras, que esses cupins, essas brocas, não têm aparelho bucal para roer. Certo? Então, apesar de ter o carboidrato lá, tem uma densidade, uma lignina tão forte que eles não conseguem roer. Então, como o bambu é uma madeira mole, que nem pinos, eucalipto, é uma madeira rápida, toda madeira rápida é mais mole do que a madeira que cresce devagar. Então, e as madeiras de lei são as que crescem devagar, os bichos não conseguem pegar. Por isso elas duram muito. Já as madeiras moles precisam de tratamento. Mas vamos tirar o tratamento da jogada. Vamos falar, se a gente quiser fazer um negócio 100% natural. Todas as coisas que eu vou te falar aqui têm o objetivo de tirar o carboidrato ao máximo desta madeira, para ela não atrair um inseto. Quanto mais de carboidrato esse bambu, mais ele vai ficar livre dos insetos. Tá? O número 1 que você tem que prestar atenção é a maturidade dos tecidos. Se você tem um bambu acima de 5 anos, de preferência, um bambu dura
Depende da espécie. O gigante chega a 11 anos, o moçó a 9. Estou falando do dia que ele brotou, sabe? Que ele saiu do chão, aquele broto. A toceira já tem mais de 5 anos para isso acontecer. Pode ter 20 anos. Mas todo ano na chuva sai um broto. Se marcar aquele broto com a data, você vai ver depois de 7 anos, ele está completamente maduro. E o legal do bambu é que ele tem uma interação entre os indivíduos, né? Quando ele começa a ficar velho, ele vai se esvaindo, ele vai translocando o carboidrato dele. Primeiro ele pega o carboidrato, vai ficando maduro e vai transformando em lignina, fica forte, duro. Depois que fica velho, ele decompõe a lignina e joga para a raiz do carboidrato para formar novos brotos. Então, os brotos que saem super rápido, o bambu pode chegar a 25, 30 metros de altura em apenas 70 dias. Nem tem nenhuma planta que faz isso. Como ele faz isso? Usando o que o velho está doando para o novo. Então, quando o bambu fica velho, nenhum bicho quer mais, quando ele já se esvaiu. Mas a estrutura dele também se perde. Você não pode pegar um bambu que já está totalmente velho, senescente, e usar ele para construção, porque não tem estrutura. Você quebra ele assim no joelho, faz traste, entendeu? Então, quando está com 7 anos, mais ou menos, entre 7 e 9 anos, quando ele está cheio de líquen, mas não está amarelado, está verde ainda, cheio de líquen, todo sujo, aquele bambu, os líquens indicam que ele está muito tempo lá. Você pegar um bambu daquele cheio de líquen, bem velho, bem feião, e cortar um bambu daquele, você já está pegando tipo 90% de chance de você não ter problema nenhum. Olha. Só por ele estar maduro. Por quê? Porque ali tem uma alta densidade e tem muito pouco carboidrato. Os carboidratos já estão todos transformados em lignina e já está quase se esvaindo. Então, é o momento certo. Quem é que sabe fazer isso? O Danilo e uma meia dúzia de pessoas. A Carol não vai saber fazer isso, porque não conhece reconhecer esse bambu lá. E o cara que está com pressa de colher muito também não vai fazer isso. O cara que está na diária do facão, você precisa colher um caminhão, também não vai fazer isso. Tem que ser um mestre, brasileiro. O nosso amigo Lúcio Ventania, que é um cara maravilhoso. Esse cara entra no bambuzal, o cara que sabe, já resolveu 90%. Tá? Os outros 10% vem agora. Então, você cortou o bambu. Ah, mas eu vou cortar o bambu quando? Antes de você pensar na lua, o segundo fator mais importante é a época de seca. Os bambus têm a capacidade de entrar em dormência. Então, quando você está na época de chuva, verão, eles estão lá produzindo carboidrato, as folhas estão recebendo luz, tal, não sei o quê. Quando começa a entrar seca, primeiro, segundo, terceiro, no final do mês, sem R, não é mais assim, porque a mudança climática tirou essa lenda, mas os caboclos falavam, os meses sem R você pode colher madeira, não é só isso, cipó, bambu, qualquer planta. Por quê? Porque é o final da seca. Se você pegar aí agosto, que não tem R, né? Setembro já chovia. Hoje já não chove às vezes. Então, assim, no final da temporada seca, o bambu está assim, totalmente livre de água. Assim, ele está assim, totalmente seco, tá tentando sobreviver ali, ele está em dormência, ele está com os estômatos fechados nas folhas, ele está fazendo pouquíssima fotossíntese, nem tem muita seiva bruta subindo e muito pouca seiva elaborada das folhas descendo para as raízes. Porque toda planta faz isso. Puxa água mineral para a folha transforma isso em carboidratos, e os carboidratos descem pelos troncos e vai para a raiz, para alimentar a raiz. Quando você está na seca, isso já está muito pouco. Como já era um bambu maduro, na seca, se você fizer essas duas coisas, vai para 97% de chance de você não ter problema nenhum. Aí você fala, pô, então o que mais que eu devo fazer? Cortou esse bambu maduro, deixa ele pelo menos 20 dias de pé, tira ele do lugar e deixa ele não encostado no chão, mas põe ele meio de lado, assim, em cima do toquinho do bambu, para ele dar uma, que a gente chama de vinagrado, lá na Colômbia chamam de vinagrado. É uma fermentação aeróbica. Alguns carboidratos que porventura ainda estejam ali circulando, mesmo quando maduro, na época de seca, tem um pouquinho. Você vai fazer com que eles deem uma fermentação. Depois disso, você pensa na lua. Quer dizer, antes desse corte, você pode falar, bom, vou pegar na lua. As luas que mais na verdade, esvaziam carboidratos são as luas de cisígua. Não sei se as pessoas sabem muito o que é isso, mas todas as pessoas que mexem com o mar, são marinheiros, sabem muito disso. Nós temos as maiores marés do ano e temos as mais baixas.
As marés mais baixas do ano estão entre agosto e setembro, que é justamente nos meses em R. Quando a Lua é minguante, e ela, geralmente a gente sabe pelos biodinâmicos e tudo que as forças estão mais concentradas para a Terra. Tá. E geralmente, isso na Colômbia estudaram bastante. Nas marés mais baixas do ano são nas luas de minguante. Então, quando a Lua está do outro lado do planeta, que está lá na China, ela está mais perto do planeta, ela está puxando a água para o solo. E são nesses dias que as marés estão baixas. Se você pegar mais ou menos nessa época, com certeza na lua minguante, você vai ter um bambu muito vazio de carboidrato, porque ele não vai ter nada na parte aérea. Então, veja, se você tiver maduro, se você pegar ele na época de seca, na lua minguante, fizer o vinagrado, se você fizer essas 4 coisas, você tem um bambu que não vai ser visitado por broca jamais. Você pode pegar esse bambu, aplicar uma construção estrutural, se for estrutural, desde que não tenha água batendo nele, que não venha umidade, que você não enfie ele no chão, não vai estragar nunca o bambu. Ele vai ficar lá séculos. Então, é possível sim, e tem fundamento científico o que os caboclos falam. Eu estudei bastante essa história. E também houve um estudo feito na Universidade de Viçosa, que é um grande equívoco, que eles falam que a Lua não teve significância estatística, a Lua, as fases da Lua. Mas eles não souberam colher, entende? Eles pegaram os bambus como se todos fossem iguais. Na verdade, eles estavam cortando bambu de 4 anos, de 3 anos, de 7 anos, de 9 anos. Não botando teve um padrão, né, para comparar. Como se todos fossem iguais. Botaram eles enterrados na terra, num galpão, numa sombra, embaixo de uma árvore. Fizeram várias repetições e em todas as fases da Lua deram broca. Todas. Então eles falaram que a que menos deu broca foi na Lua cheia. E teve um também que foi na Lua nova, que também tem influência sobre o inseto, quando o inseto enxameia, porque esses insetos, o cupim e a broca, eles têm um hábito parecido com a abelha. Eles têm fase de enxameação. Então, quando eles enxameiam, eles procuram novas hospedagens, eles vão procurar fundar novas colônias. E também tem a ver com a fase da Lua também. Sabe? Então, veja, eles botaram todos os bambus no mesmo saco, com a mesma idade, e deram o resultado que as fases da Lua não têm influência. Tem influência, sim. Se elas estiverem ligadas, inclusive, a esses outros fatores, a gente sabe que você vai ter um sucesso tremendo com a durabilidade do bambu. Mas isso é aplicado para bioconstrutores que têm experiência e que podem acessar essa toceira com calma, com discernimento e conhecimento. Não é qualquer cara que vai chegar lá, eu peguei bambu na lua minguante, mas que bambu que você pegou na lua minguante? Então, assim, a lua minguante é o 3º ou 4º fator importante. Claro. Entende? Entendido. Bom, uma pergunta super romântica minha, você me deu uma aula. Obrigada. É muito importante porque todas as pessoas ficam com essa história. Que, eu vou tirar o bambu e vai durar, eu passo uma resina de mamona. O bambu, a gente ouviu falando isso já desde que eu comecei a trabalhar. Existe uma contracultura do bambu no Brasil. Eu venho empurrando um rolo compressor na subida. Sim, porque, assim, tem que sofisticar até, né? Porque as pessoas, o que acontece? Sempre se basearam nessa cultura. Os japoneses vieram para cá e começaram... Um japonês, sabe, basicamente, um japonês do Japão, ele vem para cá, numa cana da Índia, ele sabe colher. Entendeu? Ele sabe fazer isso que eu estou te falando. Então eles vieram, faziam isso. Aí eles queimavam com maçarico tal, e passavam um pano com óleo, diesel e tal. Está tratado. E não dava nada de bicho. Mas não era porque ele passava o maçarico, era porque ele escolhia o bambu maduro numa época seca, na lua minguante. E aí o bambu dava certo. Aí o que aconteceu? Isso foi se difundindo pela cultura brasileira. E aí as pessoas falam, é só pegar um maçarico, passar um óleo. Então se você entrar na internet hoje, tem sei lá quantos sites aí falando que tratam o bambu e dá um trato, que pode ser muita coisa, né, Carol? Eu posso dar um trato e não ser nada. Assim, precisa ver qual é a eficiência do tratamento. A eficiência do tratamento para a construção civil tem que ser 100%. Não pode ter uma broca em 100 bambus. Então, nesse caso, as pessoas têm usado esses tratamentos empíricos de forma errada. Elas não são mestres, não sabem colher o bambu na hora certa, do jeito certo, como eu falei. Isso acaba gerando problemas nas obras. Todo mundo quer bambu, acha lindo. E a gente tem mais de 50 anos de erro para trás
E todos os arquitetos acreditando que o bambu é um material que não deve usar, porque ele vai dar bicho, que ele vai dar problema, e eu não quero problema na minha obra com o meu cliente. Estão usando Então eu errado, venho né? fazendo um trabalho contrário Uhum. a essa contracultura. Eu venho imprimindo um tratamento e falando, use o meu bambu que eu dou garantia. Eu dou garantia de 10 anos no tratamento, 5 anos no emprego e na colocação, que é uma lei civil de construção. Então, assim, se o bambu cair da sua obra ou soltar, eu vou lá 5 anos para colocar de volta. E se o bambu der uma broca, eu estou lá 10 anos controlando a sua ficha para te devolver o bambu. Então, eu tenho responsabilidade em cima. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer o bambu entrar nas grandes obras. Através do meu trabalho, outras pessoas começaram a entender, começaram a fazer, começaram a usar o boro, começaram a fazer, mas tem muita gente ainda na internet oferecendo bambu com um tratamento errôneo, que não dá garantia, e ainda fazendo contracultura. Então a gente está empurrando o rolo compressor na subida, entendeu? Eu fico muito triste quando eu vejo alguém. Eu não fico triste quando eu perco uma concorrência para alguém que trata o bambu direito. Eu fico triste quando eu perco concorrência para um cara que vai fazer com que o bambu na obra vai dar problema e vai sujar o nome do bambu, não o nome do cara. É a concorrência Porque, desleal, né? É como sabe, achar que a madeira certificada é muito caro, né? Tá comparando com a ilegal, já não. Enfim, exatamente. é E você sabe, o parecido. A material, tristeza é parecida. o material consolidado, Carol, assim, ferro, alumínio, se você contrata um serralheiro para fazer um portão de alumínio e o portão ficar uma caca, você vai botar a culpa em quem? No alumínio ou no cara? Com Se certeza. você contratar um artesão de bambu para fazer um portão de bambu e o portão encher de broca e começar a estragar, o seu marido fala, tá vendo, Carol? Falei para você não usar, o bambu não é um material bom, esse material estraga, é uma porcaria. E aí o material, você não vai falar mal do cara, você vai falar mal do material que não tem credibilidade. Olha, e vou Então te a gente falar, o banco que nós fizemos, a gente vai ter que desligar, tá? Mas o banco que nós fizemos na Sustainable Brands, acho que foi em 2017, acho que a gente postou hoje no Instagram, eu vi. que foi o Rubens, da Oficina São João. Ele usou seu bambu, né? E ele amarrou com enforca-gato e tal. Quando terminou o evento, a gente não sabia muito bem o que fazer com alguns objetos. Esse banco veio para minha casa e está aqui até hoje, ao ar Claro. livre, tomando chuva e está ali, funcionando. Então, Claro. pelo Esse é o menos trabalho. isso eu garanto. Esse é o trabalho, é transformar o bambu numa coisa de credibilidade. As pessoas precisam Exato. tirar essa sujeira que está em volta do bambu, que ninguém quer usar, porque é só para festa junina, galinheiro. Não, isso não é mais verdade. A gente tem que mudar isso no Brasil, e a partir disso, o bambu vira negócio. É isso. Depois que vira negócio, ele se espalha na agricultura, porque ele precisa virar negócio para depois ter plantio. Exato, e ajudar o Brasilzão a parar de desmatar de qualquer maneira, né? Ajuda também nesse sentido. Claro, o eucalipto, o pinus, o mogno africano, o bambu, todos eles têm que entrar junto, porque o consumo de madeira é brutal no país. É brutal. A gente precisa entrar com todos esses players aí. O bambu é um dos mais rápidos, né? É um dos mais, digamos, assim, fáceis de fazer, mas todos são importantes. Não é só o bambu, não. Todas as madeiras plantadas são de extrema importância para a gente diminuir essa desenfreada destruição da Amazônia, que eu sou absolutamente contra e não vejo a hora disso de terminar. É isso aí, Danilo. Bom, agradeço super essa nossa conversa. Acho que se deixar a gente fica horas, porque eu adoro o assunto, você também. E agradeço muito, Danilo. O pessoal que está aqui ainda, né? Quem vai assistir a gente ainda no IGTV em algum momento, deixa um recadinho que a gente está fazendo um workshop que está com a inscrição aberta, dia 28 e 30 de junho. Então tá lá no nosso link da bio, a gente fala sobre esses e outros vários materiais maravilhosos. Agradeço muito, muita gente entrou e saiu, Danilo, falando bastante coisa de você. Danilo é ótimo, te mandaram um beijo lá, acho que de Cunha. Alguém aqui, acho que era flor de bambu, falando que é de Cunha, enfim. Se vier algum alô, eu te passo e eu quero me convidar para conhecer essa plantação aí no futuro, viu? Claro, claro, quem quiser. Nós vamos ter, inclusive, a parte de educação lá, nós vamos desenvolver, né? Está tudo muito no começo. Ah, mas que legal.
Tem toda uma parte de educação que vai ser aberta para o público, que vai ter visitação, com certeza. A gente tem muito caminho pela frente e quem tiver interessado é só me procurar aí pela Carbono Zero. Se tiver mais alguma dúvida, se tiver. A nossa vida é explicar sobre o bambu para você poder usar. A gente não cobra nada para explicar. Meu sócio, o mínimo que ele fala no telefone é 1h30 para explicar tudo que precisa do bambu para as pessoas. Então, nós estamos aí o tempo todo. Nossa missão é explicar as coisas para as pessoas que têm vontade de trabalhar com bambu. Se alguém quiser, procure a gente e vamos elucidar tudo que está nebuloso em relação ao bambu para que a gente possa caminhar e aumentar e ir rápido com esse processo, né? Isso aí. Muito obrigada. Boa noite. Falamos em breve, Dani. Eu que agradeço. Um beijo, Carol. Um beijo, obrigada. Dá um beijo na Renata. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.